Olá pessoal, neste vídeo eu vou demonstrar como que nós podemos usar a MediaWiki API com JavaScript para realizar consultas na Wikipedia. Bom, a MediaWiki API é um conjunto aí de serviços que você pode utilizar para manipular informações em algumas bases de conhecimento, e a base mais conhecida é a Wikipedia. E qual que é a ideia? Aqui nós temos um input, né, nessa página, e ao digitar algum termo, por exemplo, aqui a linguagem de programação Python, eu vou clicar nesse botão e dessa forma, com JavaScript, através de uma requisição AJAX, né, que vai ser executada em plano de fundo, eu vou buscar informações sobre Python na Wikipedia e vou apresentar nessa div que está logo aqui abaixo. Então aqui eu uso um termo de consulta, clico no botão e esse termo vai ser buscado na Wikipedia e com isso eu vou ter acesso aqui à informação principal, né, o texto principal sobre esse tema na Wikipedia. Bom, a MediaWiki ela é uma API um pouco complexa. Aqui nós temos o site que traz a documentação dessa API. São muitos parâmetros e o que eu usei para entender e para realizar aqui um exemplo mais simples são alguns exemplos de query, de consulta, né, que você pode realizar. E aí você pode observar a resposta da sua consulta, que é no formato de JSON, né, no formato de notação textual, de string, representando um objeto JavaScript. Então, nós temos na documentação alguns exemplos de query, né, de URL, de consulta, que você pode usar para entender melhor essa API, que é uma API um pouco complexa mesmo. Então, neste caso, né, nós realizamos uma consulta e obtemos uma resposta em JSON. Eu não vou entrar muito em detalhes desse JSON, mas eu vou explicar para vocês um pouco do código, de como foi feito para eu pegar o texto principal desse termo de consulta aqui que nós realizamos. Então, novamente, eu vou demonstrar aqui o exemplo. Por exemplo, se eu pesquiso Rio Nilo, eu vou buscar essa informação na Wikipedia e ele traz aqui o texto completo, né, o texto principal sobre o Rio Nilo presente na Wikipedia. E quando eu pesquiso algum assunto que não existe na Wikipedia, como o meu nome, ele informa aqui que não existe explicação, não encontrou explicação, né, para o meu nome aí na Wikipedia. Bom, como que funciona esse exemplo? Aqui nós temos o HTML. É um HTML simples, né? Nós temos aqui o input, que eu defini o ID termo. Nós temos aqui o botão, que chama uma função JavaScript processa. E nós temos uma div com ID resposta, que é onde é apresentado o texto que foi buscado na Wikipedia. Eu tenho aqui um CSS que formata essa div, né? Principalmente o tamanho e atribuindo aqui a barra de rolagem. E aqui está o código JavaScript, né, que é o código que é mais importante na nossa lógica de requisição aí através da MediaWiki API. Bom, como que funciona? Quando eu clico no botão, o primeiro detalhe aqui é que eu acesso o meu input, né, e pego aqui o valor dele através da propriedade value e atribuo na variável t. Então, essa variável t armazena o termo que vai ser pesquisado, consultado na Wikipedia. Então, eu crio aqui uma requisição, AJAX. Aqui eu atribuo uma função anônima que vai ser chamado quando eu tiver uma resposta para essa requisição. E aqui eu abro a minha requisição através de uma URL que já foi preparada para consultar o meu termo na Wikipedia. Então, o termo aqui, ó, a variável t, que armazena, né, que contém aí o valor, o termo a ser pesquisado, é o último parâmetro aqui dessa minha URL de consulta. E aí eu envio, então, essa requisição, e assim que a resposta é retornada, né, a requisição é completa, essa função anônima ela vai ser executada, e aqui eu faço algumas manipulações para apresentar o resultado, essa resposta aí dentro dessa div. Bom, quais são as manipulações que eu realizo?
Primeiro, eu pego aqui o texto de resposta, armazeno na variável R. Esse texto é um objeto, é uma string, né, um JSON, né, é um objeto JavaScript na notação textual. Aqui eu faço um parseamento, né, para objeto JavaScript. E então eu tenho um if para verificar se esse objeto existe e se também são válidas aqui, né, algumas propriedades. E aí dentro do if que eu vou então acessar esse conteúdo principal do meu termo na Wikipedia, né? Como que eu faço isso? Primeiro eu realizo aqui algumas indexações para ter acesso à página que vai ter o conteúdo principal. E dentro aqui dessa página eu vou acessar a propriedade extract. E essa propriedade ela vai retornar aqui para mim o texto principal sobre esse tema aí na Wikipedia. Se esse texto existe, eu atribuo esse texto como conteúdo interno da minha div. E caso esse texto não exista, eu vou apresentar a informação que eu não encontrei explicação para esse termo. Então, com isso, a gente tem esse resultado. E aí nós podemos pesquisar diferentes temas aqui na Wikipedia através de JavaScript, através de uma requisição AJAX e visualizar aqui essa informação. E essa informação você pode manipular, né? Você pode pegar partes dela, né? O começo normalmente é o texto mais importante, né? Porque eu digo isso porque é um texto bem extenso que é retornado, né? O texto principal da Wikipedia que eu estou acessando, né? Mas você pode manipular e pegar informações de interesse. Então, novamente resumindo, o que eu faço, né? Eu acesso o termo de pesquisa, eu crio a minha conexão, eu registro a função que vai ser chamada para tratar a minha resposta, eu abro a conexão com a minha URL de consulta, passando o termo que vai ser pesquisado, está na variável t, e envio a requisição. Quando a resposta é retornada, essa função aqui vai ser executada, e aqui eu trato a minha resposta para apresentar dentro da div. Né? Eu pego o texto de resposta, converto para objeto JavaScript. Aqui eu faço algumas indexações para acessar aqui a página principal. Dentro da página principal, eu acesso a propriedade extract. Com isso, eu tenho o texto principal. Se esse texto principal existe, eu apresento dentro da div. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples aí de como usar a MediaWiki API com JavaScript para consultar a Wikipedia. Vou deixar aí para vocês na descrição o link para o código completo. Espero que seja útil e aguardo aí vocês nos próximos vídeos. Até mais!